Mesmo assentados, vamos acompanhar com reverência a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós outros tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Dizem que certa vez alguém se encontrou com Billy Graham ou com um desses evangelistas famosos, e esse indivíduo disse para esse evangelista: pastor, eu ainda não entrei em nenhuma igreja porque eu não achei a igreja perfeita. E aí o missionário ou o pastor disse para esse moço, para essa pessoa: o dia que você achar a igreja perfeita, não entre, porque a partir do momento que você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. E essa é uma verdade, irmãos. Não existe uma igreja perfeita, mas a igreja é o melhor lugar para a gente se reunir, para a gente estar com a família. A igreja onde a palavra de Deus é ensinada, onde Deus é exaltado e onde o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. O melhor lugar para a gente estar. A partir de hoje, nós vamos conhecer a igreja de Tessalônica. E essa carta que Paulo escreveu aos crentes tessalonicenses. E eu tenho falado que o estudo dessas epístolas de Paulo tem me feito cada vez mais me tornar um admirador de Paulo, e eu me sinto até como um membro daquela igreja, de tão próximo que eu fico daquelas palavras, do sentimento deles, da história deles. Eu espero que isso aconteça com você também, que você seja como um membro da igreja de Tessalônica, que você se sinta como alguém para quem esse texto foi dirigido, e de fato isso acontece. A palavra de Deus é para cada um de nós aqui nessa noite. Vamos dar uma olhada no contexto, para a gente entender a mensagem. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada por Cassandro. Cassandro, ele era cunhado de Alexandre o Grande. E a cidade foi fundada no ano 315 a.C. E ela recebeu esse nome em homenagem à esposa do fundador, que era meia-irmã de Alexandre o Grande.
Tessalônica se tornou uma cidade livre. Ela era governada por magistrados eleitos ali na própria cidade. E ela tinha aproximadamente, nos dias de Paulo, 200 mil habitantes. Era uma cidade grande, não só para aquela época, mas também para os nossos dias. Uma cidade considerável. Era uma cidade importante. E Paulo fundou uma igreja ali naquela cidade. E, em segundo lugar, vamos falando um pouquinho sobre a igreja de Tessalônica. Tenta imaginar. Aquela igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Você encontra essa narrativa em Atos capítulo 17. Paulo ficou ali a princípio 3 semanas. Durante 3 sábados ele pregava nas sinagogas. E ele apresentava Jesus como soberano Senhor, como Salvador de todos os que nele creem. A mensagem de Paulo teve um impacto muito grande na cidade. E o texto lá em Atos diz que alguns judeus se converteram, milhares de gregos se converteram, e algumas mulheres da sociedade se converteram. Uma igreja então pujante, vibrante, foi formada ali na cidade de Tessalônica. Isso está lá em Atos capítulo 17. Mas o que aconteceu? O impacto do evangelho foi tão forte naquela cidade, que os judeus que não se converteram a Cristo levantaram um tumulto ali naquela cidade, contra os missionários, contra os cristãos. E alguém então fez uma declaração interessante ali em Atos, e está dito o seguinte, falando a respeito dos cristãos, dos apóstolos, alguém disse: estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Houve um tumulto muito grande, e houve uma perseguição. Foram até a casa de um tal Jason, onde Paulo se hospedara, e levaram Jason até os tribunais, que tendo pagado uma fiança, foi solto depois. Paulo e Silas então foram tirados de noite da cidade de Tessalônica, e eles então foram para a cidade de Bereia. Lá em Bereia, Paulo também, como era de costume, procurou a sinagoga, e lá nos é dito que os de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra de Deus tudo aquilo que Paulo e os missionários estavam pregando. O fato, irmãos, é que nasceu ali uma igreja firme, que tornou-se exemplo para toda aquela região, para todos os habitantes ali daquela região. E ao receber as notícias da igreja, Paulo então escreveu essa carta, a carta aos Tessalonicenses. Rapidamente o texto que nós lemos, nós temos 2 divisões claras no texto. Primeiro um prefácio, uma saudação, verso 1 e 2. Paulo segue um padrão comum das cartas daqueles dias. Primeiro ele menciona os nomes dos remetentes, é bem diferente do que nós usamos no dia de hoje. Depois Paulo cita nesses remetentes o nome de Silvano e Timóteo. Silvano era o nome gentio dado a Silas. Então Silvano e Silas, na verdade, são a mesma pessoa na Bíblia. Companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Então Silvano, Paulo e Timóteo, talvez o mais novo dos 3, mandam uma saudação para a igreja de Tessalônica. A saudação era costumeira: graça e paz. Essa é a primeira parte do texto que nós lemos. A segunda parte é uma oração de gratidão. Paulo agradece a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, do verso 3 ao verso 10. E Paulo, nessa oração, fala das marcas de uma igreja saudável. Como eles viviam? Tinham uma fé operosa, eram abnegados no amor, firmes na esperança. Paulo ressalta também a eleição de Deus na vida daquela igreja, e ele termina falando do bom testemunho daqueles crentes para toda aquela região. Então, pensando em tudo isso, de forma para a gente entender um pouco o contexto, a época, o lugar, o propósito, a igreja, e trazendo isso para os nossos dias, eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre esse tema, marcas de uma igreja saudável.
E eu quero que você entenda que essa mensagem é para a igreja como um todo, mas para cada um de nós individualmente. Quais são as marcas, não de uma igreja perfeita, porque ela não existe, mas de uma igreja saudável? E o objetivo da minha mensagem é, em primeiro lugar, buscar uma vida cristã saudável. Em segundo lugar, entender a ação de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, valorizar o testemunho cristão. Esse é o nosso propósito, nesse tema, as marcas de uma igreja saudável. Primeira marca, gratidão. E eu tiro essa marca não tanto da atitude dos tessalonicenses, mas da atitude do apóstolo Paulo. Olha o que está dito aqui no verso 3. Aliás, no verso 2, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Primeira verdade que nós vemos aqui, não só em Paulo, mas nós vemos essa verdade presente em todas as igrejas saudáveis do Novo Testamento. É que uma marca de uma igreja saudável é que essa igreja, ela tem como estilo de vida a gratidão. O verbo agradecer aqui é um verbo interessante, é o verbo eucaristel no grego, e ele traz a ideia de agradecer pelos frutos da graça, pelos resultados que a graça produziu na vida dos crentes. E Paulo então diz: eu sempre agradeço a Deus por vocês. Paulo agradecia a Deus pelos frutos colhidos ali naquela igreja, irmãos. E o texto sugere que eles faziam isso numa reunião de oração. Quem sabe entre os 3 missionários. Juntos eles agradeciam como estilo de vida deles, como uma marca de uma igreja saudável. Vamos pensar nisso. Quantas vezes nós vivemos uma vida de pedir, pedir, pedir? E quantas vezes nós vivemos uma vida de reclamar, reclamar, reclamar? Tudo está ruim na vida. Quantos de nós têm parado para agradecer, para louvar a Deus, para bendizer o nome do Senhor? Quantos de nós temos de fato expressado diante do Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito? Quantas vezes você agradeceu hoje pelo dia que Deus te deu, pela saúde, pela roupa, pelo abrigo que você tem, pela família, pela igreja que nos acolhe, pela liberdade religiosa de podermos cultuar a Deus? Quantos de nós de fato agradeceu hoje pela salvação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus? Quando Paulo diz aqui: eu não cesso de agradecer, ele está falando de uma marca de uma igreja saudável, de uma vida consagrada a Deus. Irmãos, como nós precisamos aprender com isso na Bíblia. A Bíblia é incessante, ela diz que nós devemos parar de reclamar e ter como estilo de vida a gratidão. Essa é a primeira marca que eu quero ressaltar aqui de uma igreja saudável. E eu chamo aqui de marcas internas. São as marcas internas, e essa primeira é a gratidão. Internas na igreja, mas também na vida e no indivíduo, que também pertence ao Senhor. A segunda marca interna de uma igreja saudável, eu tiro aqui do verso 3, a primeira parte do verso 3, quando Paulo fala que agradecia a Deus pela operosidade da fé dos tessalonicenses. E essa é uma marca importante aqui no texto, quando ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A palavra operosidade é uma palavra interessante. A Nova Versão Internacional traduz esse versículo dizendo que Paulo agradecia pelo trabalho que resulta da fé. O trabalho que é consequência da fé, que é fruto da fé. Operosidade é uma palavra grega ergon, que significa negócio, serviço, empreendimento. Paulo está dizendo: olha, eu agradeço a Deus porque vocês têm uma fé que resulta num trabalho, uma fé dinâmica, autêntica, verdadeira,
Ou seja, a fé dos tessalonicenses, ela não caía na condenação de Tiago, de ser uma fé morta, vazia, sem sentido, sem propósito. Eles tinham fé, mas demonstravam a fé, trabalhando em virtude dessa fé que eles possuíam. E é por isso que Paulo diz: eu agradeço pela operosidade da sua fé. Nós podemos sugerir aqui, irmãos, que aquela igreja era uma igreja que trabalhava socialmente, mas principalmente era uma igreja que pregava o Evangelho, que anunciava a palavra de Deus, por causa da fé operosa, praticante, obediente, bonita, viva. Coisa importante a gente ser marcado por isso. Somos uma igreja de fé operante, de uma fé que trabalha para a causa do Mestre. Não somos crentes que estão aqui simplesmente para cantar, para levantar a mão, para bater palma ou coisa desse tipo. Não somos crentes para esquentar o banco da igreja, mas somos crentes, e porque somos crentes, nós trabalhamos para o Senhor, pregamos o Evangelho, vivemos uma vida cristã autêntica e bonita. Essa é a marca de uma igreja saudável. Uma fé operosa, que trabalha, dinâmica, que se evidencia com frutos, com vida agradável. A terceira marca interna de uma igreja saudável é a abnegação do amor. No mesmo versículo, a segunda parte do versículo 3, Paulo diz: agradeço e recordo também da abnegação do vosso amor. E aqui uma tradução interessante seria o esforço motivado pelo amor. Era uma igreja que amava. Amor demonstrado principalmente pelos missionários, pelos apóstolos, por Paulo. Eles acolheram os crentes em Cristo Jesus. Um amor abnegado é o amor revelado em Cristo Jesus, é o amor que Jesus demonstrou na cruz. E uma das coisas que eu tenho falado aqui muitas vezes, irmãos, que o nosso grande problema hoje, na vida como um todo, é que nós direcionamos mal o nosso amor. Aliás, Paulo falava sobre isso, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. E aquele texto é interessante, porque Paulo diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, desobedientes aos pais. E lá no final da lista, Paulo diz: amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Dessas palavras que Paulo usa aqui nessa lista, 3 palavras que são chave nesse texto falam sobre amor. A palavra egoísta é amor a si mesmo. A palavra avareza é amor ao brilho da prata, ao dinheiro. E a palavra que aparece ali, que Paulo traduz por amigo, ou que a Bíblia traduz por amigos dos prazeres, é amor ao prazer. Então o nosso problema, ou o problema da nossa sociedade, é que nós direcionamos mal o nosso amor. Ou direcionamos para nós mesmos de forma egoísta, ou para o dinheiro de forma exagerada, ou para os prazeres desenfreados que nos distanciam de Deus. Mas a marca de uma igreja saudável é que ela é abnegada no seu amor. Ela ama com amor sacrificial, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. A quarta marca de uma igreja saudável, que eu chamo de marca interna, é a firmeza da esperança. A terceira parte do verso 3, Paulo fala sobre isso. A perseverança que é proveniente da esperança no Senhor Jesus Cristo. A esperança aqui, irmãos, é a expectativa confiante que Deus vai continuar a cuidar dos seus filhos e do seu povo até o final. Eles olhavam então para a manifestação de Jesus, para o céu. Eles olhavam para a esperança deles e por isso eles perseveravam diante das lutas, das provações. Aqui é um olhar invisível, como diz Paulo em 2 Coríntios, quando ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E Paulo diz: sabemos que quando a nossa casa desse tabernáculo se desfizer,
Nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterno nos céus. Por isso que ele diz antes, por isso não desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, olhem para o céu, olhem para a esperança, olhem para Jesus e sejam então perseverantes, não desanimados, não derrotados, não abatidos. E essa é uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que olha para Jesus, uma igreja que espera um novo céu e uma nova terra. Por isso é uma igreja que persevera diante das lutas e das dificuldades. Sabe algo extraordinário em 1 Tessalonicenses? 5 capítulos dessa carta terminam falando de segunda vinda de Jesus. Todos os 5 capítulos falam sobre a volta de Jesus. Esperança. E esse capítulo também nós vamos ver que no final Paulo fala sobre a volta de Jesus. Essas são as 4 marcas de uma igreja saudável, marcas internas. A gratidão, a operosidade da fé, a abnegação do amor e a perseverança na esperança. Mas existe uma segunda marca, que eu chamo aqui de marca feita pelo próprio Deus. E nós encontramos essas marcas do verso 4 até o verso 6. Quando Paulo diz aqui no verso 4 sobre a eleição de Deus. E essa é a marca feita pelo próprio Deus. A igreja é formada dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, do povo de propriedade exclusiva do Senhor, reconhecendo, irmãos, diz o verso 4, amados de Deus, a vossa eleição. Eles eram um povo escolhido de Deus, e eles reconheciam isso, que eles não inventaram o evangelho, que eles não criaram a mensagem da salvação, mas foi Deus que teve misericórdia e veio até eles, e os salvou, e os resgatou. Deus tomou a iniciativa, foi Deus que desceu, que veio buscar o pecador. E essa é uma marca da igreja saudável. Ela reconhece que Deus é quem toma a iniciativa, que Deus é quem vem buscar o pecador. Foi o homem que se escondeu do Criador, e não foi Deus que fugiu do homem. E foi Deus que veio na cruz buscar o homem perdido, e não foi o homem que subiu até o céu. Aliás, quando o homem tentou subir até o céu, Deus destruiu a torre que ele tentou construir. Deus veio buscar o pecador. Por isso que Paulo fala aqui, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. William Hendrickson, ele comenta essa passagem, e eu vou só mencionar o que ele diz aqui de forma resumida sobre eleição. Ele fala que a eleição é desde toda a eternidade, baseado em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Em segundo lugar, ele fala que a eleição ela se torna evidente na vida, baseado no texto que nós acabamos de ler. Em terceiro lugar, ele fala que a eleição ela é soberana e incondicional. Ela não depende de nós, é um ato da soberania de Deus, da livre escolha de Deus. Em quarto lugar, ele diz que a eleição ela é justa. Deus não é injusto de forma alguma. Depois ele diz que a eleição ela é imutável e eficaz. Ela afeta a vida em todas as fases, conforme diz Colossenses. Ela diz respeito não só à igreja, mas a indivíduos, como diz Paulo em Romanos 16. Ela é uma eleição para a salvação, mas também para o serviço cristão. E finalmente, ela tem como alvo supremo e primeiro a glória de Deus. Mas ela é bíblica, e todos os textos estão aí para você confirmar e comprovar. Essa é uma marca de Deus na vida da igreja. Reconhecer a eleição é importante para todos nós. Em segundo lugar, a segunda marca de Deus é que o evangelho chegou até eles pelo poder do Espírito Santo.
Diz o verso 5, olha o que Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós outros, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Essa é a outra marca de uma igreja saudável. Ela reconhece que a obra da conversão não é da palavra ou da sabedoria humana, mas do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma, quem muda o coração. Paulo, aqui ele chama o evangelho de nosso evangelho. É o evangelho da graça de Deus, como ele diz lá em Gálatas. E mesmo que um anjo pregar outro evangelho, que seja maldito esse anjo. Em outras palavras, irmãos, o poder não estava nas palavras de Paulo, mas no Espírito Santo. Nós podemos usar palavras, podemos buscar o conhecimento, isso não é errado, mas quem convence, quem converte é o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito que nós devemos fazer a obra de Deus. Essa é a segunda marca de Deus na vida de uma igreja saudável. E a terceira marca de Deus na vida da igreja saudável é a alegria do Espírito. Olha o que diz o verso 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Embora Paulo esteja falando aqui da aceitação dos crentes, a grande ênfase do versículo, irmãos, é da alegria que eles receberam do Espírito Santo em meio às tribulações. A perseguição ali foi implacável. Se você ler Atos 17, você vai ver que aqueles judaizantes, eles levantaram um grande tumulto contra o povo de Deus. Mas aquele sofrimento, aquela dor que Paulo e Silas já tinham sentido lá antes de ir para Tessalônica, em Filipos, e agora a perseguição ali em Tessalônica, nada disso era comparado ou comparável. A alegria do Espírito Santo, de poder servir a Deus, essa é outra marca da vida da igreja, a alegria no Espírito Santo, a alegria do Senhor. Muitos foram perseguidos, mas a alegria do Espírito Santo sobrepujava toda dor, todo sofrimento. 3 marcas de Deus na vida de uma igreja saudável: a eleição de Deus, o poder do Espírito Santo e a alegria do Senhor, que, como diz a Bíblia, é a nossa força. Mas eu quero terminar falando das marcas externas de uma igreja saudável. Verso 7 até o verso 10. Quais seriam essas marcas? Marcas externas de uma igreja saudável. A primeira delas é que aquela igreja de Tessalônica era um modelo para todos os crentes. Verso 7 e verso 8: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquela igreja era uma igreja que dava testemunho, era uma igreja que era modelo para todos os crentes ali daquela região. Paulo usa 2 regiões, dois nomes, Macedônia e Acaia. Macedônia era a parte norte e Acaia a parte sul, 2 províncias que a Grécia se dividia naquela época. Na verdade, é parte da Grécia, Macedônia ao norte, Acaia ao sul. E Paulo então está dizendo que os crentes de Tessalônica, que ficavam na Macedônia, a fé deles se divulgou por toda aquela região e por toda a circunvizinhança. E aqueles crentes se tornaram um modelo de vida. A palavra modelo aqui é a palavra carimbo, impressão, molde. E aqui nós temos o que alguns estudiosos chamam de círculo da fé.
Deus escolheu aquela igreja, Jesus morreu na cruz por aqueles crentes, os missionários foram pregar o Evangelho, o Espírito Santo, que é o poder que transforma, convenceu aquela igreja do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eles abraçaram o Evangelho com fé e alegria, e agora então, em último, eles propagam o Evangelho, fechando então esse círculo da fé, da escolha de Deus, a pregação do Evangelho. Uma igreja saudável precisa ser exemplo de fé, de testemunho, de consagração a Deus. E aqui eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi do reverendo Ronaldo Lidório, um missionário da igreja presbiteriana hoje, que trabalha na selva amazônica, trabalhou entre os concombas na África do Norte, plantando várias igrejas ali. Na palestra sobre missões, ele disse algo que eu nunca esqueci. Ele falou: se você quer fazer missão, saiba que o caráter precede a missão. Irmãos, que coisa importante isso. Tudo na vida a gente precisa pensar disso. Antes de fazer qualquer coisa, caráter precisa ir na frente. Se os nossos políticos aprendessem isso, que antes de ser político é preciso ter caráter, nós teríamos um país melhor. Caráter precede qualquer tipo de obra. É por isso que o modelo daquela igreja foi na frente. O caráter deles, a vida deles, falou mais alto que qualquer outra coisa. A nossa igreja precisa ser exemplo. Exemplo para as igrejas de Jaú. Exemplo para as pessoas que não têm Jesus como Salvador e Senhor. Não pelo templo que nós temos num lugar privilegiado da cidade, não por termos pessoas que são consideradas muitas vezes da elite da cidade, mas por termos caráter, por termos vida reta e sermos pessoas honestas e verdadeiras. A segunda marca externa de uma igreja saudável vem aqui no verso 9. A conversão dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Verso 9, olha o que diz o texto. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A igreja saudável serve ao Deus vivo. O texto diz que eles deixaram os ídolos. A palavra deixar aqui é abandonar. Voltaram as costas para aquela vida de idolatria que eles viviam. Eles cultuavam os deuses. Alguém disse que lá na Grécia Antiga havia mais Deus do que ser humano, principalmente em Atenas. E eles abandonaram tudo aquilo e entenderam que a fé precisava ser no Deus invisível, mais real, no Deus soberano, mais um Deus verdadeiro, e que a adoração era em espírito e em verdade, nada mais. Deixaram os ídolos, que, como diz o Salmo 115, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não andam. Mas o nosso Deus é o Deus vivo. E aquela igreja mostrou que era uma igreja saudável quando ela passou a servir ao Deus vivo. Eles abandonaram tanto as imagens como os deuses que elas representavam. Terceira marca externa de uma igreja saudável é que eles estavam se preparando para encontrar com Deus. Verso de número 10, Paulo diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é uma tradução interessante. A palavra aguardar ou esperar aqui
significa preparar. Não é um aguardar mórbido, apático, alienado. Eu aguardo, mas eu me preparo. Isso me faz lembrar uma mensagem do profeta Amós, lá no Antigo Testamento, quando ele pregou para aquele povo indiferente, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, que aquela igreja saudável era uma igreja que se preparava para se encontrar com Jesus. O verbo preparar aqui traz a ideia de uma espera feliz, paciente e confiante. Essas são as 3 marcas de uma igreja saudável, as 3 marcas externas de uma igreja saudável. É uma igreja que é modelo, é uma igreja que se converte dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro e serve a esse Deus, e é uma igreja que se prepara para encontrar com Deus em Cristo Jesus. Deu para lembrar todas as marcas? Vamos recordar rapidamente. Marcas de uma igreja saudável. Esse foi o nosso tema. Primeira marca eu chamo de marcas internas: gratidão, operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza da esperança. Segundo, as marcas de Deus na vida da igreja: eleição, evangelho pelo poder de Deus e alegria em meio ao sofrimento. Terceiro lugar, as marcas externas: modelo para todos os crentes, conversão dos ídolos para o Deus vivo e preparo para se encontrar com Deus. Eu quero aplicar essa mensagem. Primeira coisa, ajude a igreja a carregar as marcas de uma igreja saudável. Porque a igreja não são as paredes. A igreja é formada de cada um de nós. Então ajude a nossa igreja a carregar as marcas de uma igreja saudável. Segundo, cada crente precisa ser grato a Deus, precisa trabalhar para o Senhor, desenvolver o seu amor e ser firme na esperança. Cada crente. Terceiro, tenha mais vida no poder do Espírito Santo e alegre-se no Senhor todos os dias da sua vida. Quarto lugar, dê testemunho da sua fé e viva para o Deus vivo e verdadeiro. Quinto e último lugar, prepare-se para se encontrar com Deus, tendo a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar mais um hino que fala de uma igreja saudável. Antes de cantar um hino, nós temos feito isso todos os anos, chamamos para uma oração os irmãos da igreja que são membros da igreja, que são candidatos a um cargo político aqui na cidade. Nós não estamos fazendo propaganda. Eu sempre falo isso, que a igreja ela precisa orar pela política, participar, mas a igreja não toma partido. Você, individualmente, você escolhe o melhor candidato, aquele que tem a melhor proposta. Ao chamarmos aqui, nós não estamos dizendo para você necessariamente votar neles. Isso depende de você, da sua escolha, da sua consciência. O que nós estamos fazendo é pedindo oração e orando por eles, para que Deus abençoe, que se Deus permitir que eles sejam eleitos, que eles façam um bom governo, que eles façam jus ao nome de cristão. Essa é a nossa intenção. Eu não sou como o pastor de uma igreja aqui em Jaú, que chamou os candidatos na frente. O pessoal que me contou esses dias isso, né? Que ele chamou os candidatos da igreja e virou para um e falou assim: você de novo, meu filho? Já concorreu não sei quantas vezes, perdeu todas, vai pregar o evangelho. Eu não vou fazer isso, né? Pode ficar tranquilo, né? E aí ele falou para o outro: você aqui, você é daquele partido, e eu não gosto daquele partido, então, irmãos, não votem nele. Então nós não vamos fazer isso, tá? Podem ficar tranquilos. Nós queremos orar por esses irmãos que são candidatos, né? E são membros da nossa igreja. Eu vou orar com eles agora, vou chamar eles aqui à frente, nós vamos orar.
Eu acho que são 3 aqui, né, membros da nossa igreja. É o Fernando, a Marúcia e a Dagmar, isso mesmo? Então vou chamar. 4? Hã? A Inês. A Inês não tem frequentado a nossa igreja há algum tempo, não? Eu sei que ela passou para outra igreja, então ela é membro da igreja, mas não está vindo na nossa igreja. Então não vamos chamar aqui porque ela não está aqui também, né? Pode vir aqui comigo, Fernando, Dagmar e Marúcia. Que Deus abençoe os 3, não? Que eles tenham paz, que sejam firmes no Senhor. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos pelos irmãos que encaram, ó Deus, a vocação do magistrado civil também como um chamado do Senhor. Nós temos autoridades que governam sobre nós, e a Tua palavra diz para nós obedecermos às autoridades e orarmos por elas. E nós queremos agora não só interceder pelas autoridades da nossa cidade, mas orar pelas eleições que se aproximam. Ó Deus, que nós possamos ter consciência clara, saber, ó Pai, conscientemente o que devemos fazer, em quem devemos votar. Queremos dias mais tranquilos no nosso país e pedimos a Tua orientação, a Tua bênção. Eu quero orar pelos irmãos que estão aqui à frente, ó Deus, não só para apresentá-los à igreja, mas sobretudo para interceder por eles, para que o Senhor os abençoe, dê paz ao coração, e ó Deus, que eles tenham a tranquilidade de dormir tranquilo, de glorificar o Teu nome em tudo aquilo que eles vão fazer, ó Deus. E abençoa ricamente essas vidas. Nós oramos por eles, pelas famílias de cada um, ó Deus, e que eles sejam honestos, transparentes e verdadeiros desde já. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar Fortalece a Tua Igreja, 299.
E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Eu vou pedir um minutinho da sua atenção. Por favor, sente-se. Nós vamos dar um aviso rápido aqui. Boa noite, irmãos. Eu venho falar aqui em nome do Clube Bíblico para os jovens e para os adolescentes. Eu queria dar um recado a respeito do acampamento para o ano que vem. Então, para quem não sabe, né, a igreja tomou a iniciativa de organizar e treinar um grupo para estar trabalhando com os jovens e já iniciou desde esse ano. O grupo é formado por 3 casais, sou eu e a Tanise, o Paulinho e a Gabriela e o Tiago e a Martina. E a gente vem trabalhando com os jovens desde o início do ano. E os adolescentes já têm um trabalho já mais concretizado, com a Adriana e com o Sérgio, que já vem há um bom tempo, com um grande número de adolescentes participantes. E nós estamos organizando uma comissão que já vem se reunindo desde abril e tem falado sobre o acampamento do ano que vem. Então, eu queria que todo mundo já fosse se organizando, que esse acampamento envolve jovens e adolescentes, vai acontecer na época de carnaval de 2013, vai ser em Avaré, a igreja já acertou o local, o tema é de volta às origens, tentando trabalhar um pouquinho do que era e o que deve ser realmente a igreja com as suas marcas, né, pastor? Então, a gente quer trabalhar isso com os jovens e com os adolescentes. O valor vai começar a ser pago, as inscrições, já no mês que vem, para que sejam parcelas bem razoáveis, para a gente pagar com bastante antecedência. São 5 parcelas de R$30. Então, é outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, as inscrições começam em outubro. Eu gostaria que o máximo de jovens e adolescentes participassem. Quero deixar claro que só vai participar do acampamento, que é o que a gente está querendo, trabalhar com essa ideia de voltar às origens. E as origens é o jovem e o adolescente que está buscando, que frequenta o clube bíblico, que frequenta a escola dominical, que frequenta o culto. Se ele tem um amigo que não é crente e quer levar, é um alvo evangelístico. O alvo evangelístico não é para ser feito só no acampamento, tem que ser feito já. Então, traga o seu amigo, o seu colega para frequentar o clube bíblico, uma escola dominical. E se você tiver alguma dificuldade para fazer esse convite, procure ou eu, ou o Tiago, o Paulinho, a Martina, a Tanise, ou a Gabriela, o Sérgio, a Adriana, que a gente está disposto a ajudar vocês a trazer o máximo de jovens e adolescentes juntos. Tá bom? Agradeço, boa noite a todos e boa semana.